Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Marco Antônio, professor do Centro Universitário Unifacear. Na aula de hoje trataremos de aspectos característicos do ensino de geografia no ciclo 2 do ensino fundamental. Bem, vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bacana? Me chamo Marco Antônio, sou professor do Centro Universitário Unifacear e na aula de hoje trataremos do ensino e aprendizagem de geografia no segundo ciclo do ensino fundamental. Então, iniciaremos aqui falando um pouquinho do assunto inicial e tratando dessa apresentação inicial para vocês. Olá, aluno ou aluna Unifacear, seja bem-vindo à aula de ensino e aprendizagem de geografia no segundo ciclo do ensino fundamental. E nós temos que pensar que a geografia nos anos iniciais do ensino fundamental ele tem um importante papel na construção de referências espaciais a partir de uma alfabetização cartográfica, que expande a relação natureza e sociedade, do aluno. Por quê, pessoal? A gente tem que pensar o seguinte, que a geografia ela é relevante para a construção do aluno lá no ciclo fundamental, inclusive um pouquinho na educação infantil. Por quê? Porque vai estabelecer esse reconhecimento dele como sujeito dentro do lugar onde ele vive. Então, nós temos que pensar isso. Esse indivíduo ele vai se identificar como sujeito dentro da comunidade, dentro do bairro, dentro da casa, e com isso ele vai estabelecer essa relação, ou esse princípio de alfabetização cartográfica. Entendendo, por exemplo, onde fica o mercado, onde fica a casa da avó, do vô, se os pais forem separados do pai, da mãe. Notem que aos poucos o aluno ele vai se situando dentro do espaço. E ele vai aprendendo a identificar aspectos característicos, aspectos geográficos dentro da sociedade em que ele está inserido. E a partir disso é interessante que o estudante, o indivíduo, ele começa a pensar com essa relação sociedade e natureza. Como que ocorre essa relação? Como que se dá essa relação? Por que eu vivo rodeado, por exemplo, de prédios e não de árvores, E por que eu tenho árvores aqui e não tenho prédios, por exemplo, E aí o aluno ele começa a identificar problemas ou divergências de paisagem, que podem levar a uma indagação futura sobre como resolver determinados problemas atuais da nossa sociedade, tá bom? Vejam, então é através desse estudo que ocorre, então, a aproximação dos estudantes e natureza. Como eu falei para vocês, há sempre essa aproximaçãozinha aí bacana, essa aproximação legal, que acredito que deva fazer parte, sim, do cotidiano dessas pessoas, desses indivíduos, deva estar presente dentro do contexto escolar dessas crianças, tá bom? Mas professor, não vamos falar hoje sobre Fundamental 2? Vamos, mas eu preciso resgatar com vocês o que é trabalhado no Fundamental 1, tá bom? Então vamos lá. Então eles passam então a compreender o seu ambiente, a observar o ambiente que os permeia, E é interessante que o lúdico faz parte desse processo. O lúdico ele está presente nesse processo, Estudar então geografia passa a ser uma oportunidade para compreender o mundo em que se vive, Na medida em que esse componente curricular ele aborda as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes, Nas diversas regiões do planeta. Notem, no Fundamental 1 nós saímos do sujeito do micro, de onde ele está, da comunidade que rodeia e tudo mais. A partir do Fundamental 2 nós já expandimos, no final do Fundamental 1 já, mas
é característica do Fundamental 2 essa questão do trabalhar o macro com o aluno, né? Nós vamos então colocar o macro, trabalhar então as civilizações, trabalhar a noção do que é território, do que é delimitação, do que é limite entre um país e outro, por que existe essa divisão de países, né? Então vejam, pessoal, que há essa divisão de como trabalhar a geografia num primeiro momento, para o segundo há uma divisão, tá? Então, pessoal, ao mesmo tempo, né, a educação então da geografia, ela contribui para a formação do conceito, né? Mas qual conceito? O conceito de identidade, né? Esse é expresso então de diferentes formas, né? Na compreensão perceptiva da paisagem, que ganha significado à medida que, né, ao observá-la, nota-se, né, a vivência dos indivíduos e da coletividade nas relações com os lugares vividos, né, nos costumes que resgatam a nossa memória social, na identidade cultural e na consciência de que somos sujeitos da história, distintos um dos outros, né, e por isso convictos, né, das nossas diferenças, para fazer a leitura do mundo em que vivem, né, com base na aprendizagem em geografia. Os alunos, né, eles precisam ser estimulados a pensar, né, espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico. E é interessante porque através desse raciocínio geográfico, pessoal, nós temos a construção de outros aspectos, né, do porquê, aspectos que a gente pode colocar como críticos, né? Tá. Por que que há alteração na paisagem? Né? A alteração na paisagem porque essa relação do homem e a natureza ela é muito presente, ok? Isso nós já sabemos, não há o que debater. Mas o aluno ele vai começar a se questionar o seguinte: ah, mas professor, será que esse prédio ele está aqui porque por que que esse prédio está aqui? Né? E aí ele vai começar a indagar, não, porque tinha uma indústria, uma empresa, a empresa precisava gerar, expandir, daí ela foi ali, daí destruíram, por exemplo, uma parte da natureza, né, que estava ali, alterou-se então a paisagem para que esse prédio estivesse ali. E assim por diante. Notem que há uma construção que pode, inclusive, refletir nas outras disciplinas. Isso que eu falei, por exemplo, eu posso abordar em história, por exemplo. Né? Ah, mas só isso? Só história? Não. Veja, você pode trabalhar, por exemplo, quantos alqueires, né, hectares, né, foram retirados para que um prédio de, sei lá, 200 metros quadrados fosse construído no lugar, né? E aí você pode trabalhar questões de proporção com seus alunos. Veja, né, a interdisciplinaridade. Vamos lá, por exemplo, temos também a questão do português, da língua portuguesa. Nós podemos trabalhar uma construção de textos, uma construção de poesias, né? Você pode trabalhar com aspectos narrativos, você pode trabalhar com questão de poesias, a construção de poesias, né? A divisão da construção de uma poesia. Notem, pessoal, são muitas coisas que você pode trabalhar através de uma disciplina. Elas estão interligadas, né? Basta que nós, professores, estejamos sempre atentos a isso, né? A esse olhar do que é, do que não é, para que haja então essa construção, beleza? Então, o pensamento espacial ele está associado ao desenvolvimento intelectual, então que integra conhecimentos não somente da geografia, mas também de outras áreas, né? Como nós já falamos, matemática, ciência, arte, literatura. Essa interação visa a resolução de problemas que envolvem mudanças de escala, orientação e direção de objetos, né, localizados na superfície terrestre, efeitos de distância, relações hierárquicas, tendências, né? Também temos a dispersação dessas tendências e a centralização dessas tendências, né? Além dos efeitos da aproximação e vizinhança, né? É, Como eu já falei para vocês, são várias atividades e é uma atividade muito legal que dá para ser feita com esses alunos e que você consegue envolver, né? É a maquete com caixa de sapato.
né? Você faz a maquete e aí se você não tiver muito recurso, você pega aquele, como na escola que você vai trabalhar e tudo mais, você pega um papel transparente, né, um plástico transparente e coloca por cima da caixa. E a partir disso você começa a fazer o desenho, localizando o que é frente, o que é atrás, quem senta no fundo da sala, quem senta na frente, o local onde o professor fica, a mesa, né, é um local de destaque, não é? Notem, pessoal, que é toda uma construção e através disso você está trabalhando a construção artística, né, de como os traços, né, o traço fino do aluno, o desenvolvimento motor, cognitivo, né? Aí você vai trabalhar a questão da matemática, né? E é isso, pessoal. A questão da ciência também pode ser trabalhada, tá bom? Mas são aspectos que unem as disciplinas, né? Quando nós tratamos dessa interdisciplinaridade, tá bom? O raciocínio geográfico, né, é uma maneira de exercitar o pensamento espacial, né, aplica determinados princípios para compreender aspectos fundamentais da realidade. Por exemplo, a localização e a distribuição dos fatos e fenômenos da superfície terrestre, o ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físico-naturais e também as ações antrópicas, né? Essa é a grande contribuição da geografia aos alunos da educação básica. Tá, mas qual contribuição? Desenvolver o pensamento espacial, estimulando o raciocínio geográfico para apresentar e interpretar o mundo que está em permanente transformação e relacionando, né, com componentes da sociedade, né, e da natureza. Para tanto, é necessário assegurar a apropriação de conceitos para o domínio do conhecimento factual, né? Ou factual, desculpem, pessoal. Com destaque para os acontecimentos que podem ser observados e localizados no tempo e no espaço, né? E para o exercício, então, da cidadania. Ao utilizar corretamente os conceitos geográficos, mobilizando, né, os pensamentos espacial, né, e aplicando procedimentos de pesquisa e análises das informações, os alunos então eles podem reconhecer, mas reconhecer o quê? As desigualdades, né, dos usos de recursos naturais pela população mundial, o impacto da distribuição territorial, né, em disputas geopolíticas e a desigualdade socioeconômica da população mundial em diferentes contextos, né, tanto urbanos, né, quanto rurais. Desse modo, a aprendizagem da geografia ela favorece o reconhecimento da diversidade étnico-racial. Tá, mas como, né? Também temos a questão do étnico-racial e também temos as diferenças, né, de grupos sociais, né, com base sempre nos princípios éticos, né, respeito à diversidade e combate ao preconceito e à violência, né, de qualquer natureza. Ela também estimula a capacidade de empregar o raciocínio geográfico para pensar e resolver problemas gerados na vida cotidiana, condição é, fundamental, né, para o desenvolvimento das competências gerais, né, previstas da BNCC. Esse documento ele é atual, é um documento que busca caracterizar as bases, né, o currículo da educação brasileira na atualidade. Então você tem todo um contexto, né, que se desenvolve esse documento, né? Nessa direção, quando nós falamos da BNCC para a geografia, né, ela está organizada com base nos principais conceitos da geografia contemporânea, diferenciados por níveis de complexidade, né, embora o espaço seja o conceito mais amplo e acaba sendo mais complexo, né, da geografia, é necessário que os alunos dominem outros conceitos mais operacionais e que expressam, né, aspectos diferentes, né, do espaço geográfico, tais como território, lugar, região, natureza e também a paisagem. Vejam essas características, pessoal.
Então, nós temos um conceito mais amplo, tá? Mais complexo, que seria ali o espaço, né? Ele acaba sendo o mais complexo, mas o aluno ele necessita conhecer também o território, o lugar, a região, a natureza e a paisagem. Vejam, é isso que nós devemos estar abordando, né? O conceito de espaço, então, ele é inseparável do conceito de tempo e ambos precisam ser pensados articuladamente como, né, um processo, assim como para a história, né, o tempo, né, assim como para a história, né, o social, desculpem pessoal, o tempo é, é para a geografia uma construção social, né, que se associa à memória e às identidades sociais dos sujeitos. Né? Então, quando nós falamos de tempo, pessoal, nós estamos falando de memórias que vêm sendo criadas. E essas memórias que são criadas, elas vão construir, né, uma visão social da sociedade em que ela está inserida. Por exemplo, nós temos a memória coletiva e temos a memória única, a memória de cada pessoa, beleza? Mas vai do grupo em que ela está inserida. Por exemplo, nós temos ali a minha memória, né? E nós temos a memória construída, por exemplo, na nossa nação, né? Essa memória construída na nossa nação, ela vai ser composta por várias memórias menores, né? E essas memórias menores, elas estão dentro do imaginário nacional, né? Do imaginário coletivo, que vai representar, então, né? As identidades dos grupos sociais dentro dessa nação. Não sei se ficou claro para vocês, e a partir disso é que você passa a ter uma construção de tempo que reflete o social e pode então ser analisada pela geografia. A história ela constrói essa visão e a geografia realiza a análise disso, né? Então, do mesmo modo, os tempos da natureza não podem ser ignorados, pois também marcam a memória da Terra e as transformações naturais que também explicam as atuais condições do meio físico natural. Então, assim, podemos pensar a temporalidade das ações humanas e das sociedades por meio, então, da relação tempo-espaço, né? Tempo-espaço. E ela, então, representa um importante, né, e desafiador processo, né, da aprendizagem de geografia. Thompson, quando ele escreve uma das suas obras da questão do tempo, ele relata que o tempo para a área urbana é diferente para a área rural. E é interessante colocar, pessoal, que o tempo para a área no campo ele é diferente, por exemplo, você acorda mais cedo, você trabalha ali, vai tirar o leite da vaca e tudo mais, né? Você madruga, daí, quando você está tirando o leite da vaca, vai amanhecendo, quando você vai tratar os bichos e tudo mais, e aí você tem um tempo mais vagaroso, que daí você, lá por 10 horas, você vai ali trabalhar e por 2, 3 horas você já está em casa, e aí você vai ver o ciclo, né? Por exemplo, do milho, da soja, né, e como ele se desenvolve, né, esse ciclo ele vai sendo refletido, né, no cotidiano da pessoa. Já na cidade você tem um ciclo que ele é diário, né, que é você acorda, toma café, vai para a indústria, trabalha, volta, fica com a sua família e vai dormir. Esse ciclo é constante, diferente, por exemplo, do ciclo do campo, tá? Então, pessoal, a geografia ela estuda as relações entre o processo histórico, né, que regula então a formação das sociedades humanas e, né, e o funcionamento da natureza por meio da leitura do espaço geográfico e da paisagem, né? O objetivo, então, da geografia acaba sendo explicar e compreender, né, as relações entre sociedade e a natureza, né? E como ocorre então as apropriações desta que seria a natureza pela sociedade. A maneira mais comum, né, de ensinar geografia tem sido pelo discurso do professor ou pelo próprio livro didático, né? E aí eu não culpo, né, o professor, o docente, por muitas vezes se amparar apenas no livro didático. Por quê? Pessoal,
A carga horária de um professor hoje, ela vai de 20, 40 e dependendo do lugar, né, o professor ele ainda complementa com o âmbito noturno, então pode chegar até 60 horas, né, semanais. E fora isso, o professor ele tem um trabalho em casa, que seria o de correção de provas, preparar as aulas, preparar o conteúdo. Então, para o professor é muito mais fácil ele levar o livro e ler o livro, e ali no que ele lê, pessoal, olha, nós lemos aqui o que é território tal, vamos para frente. Sabe, é muito mais fácil isso, mas não porque o professor ele não quer preparar a aula. É que para que ele tenha um salário bacana, né, uma fonte de renda bacana, ele tem que acaba pegando muitas aulas para a complementação da sua renda, tá bom? Então, é fundamental que o professor crie e planeje situações nas quais os alunos possam conhecer, né, e utilizar os procedimentos de problematização, né? Observação de registros, documentação e pesquisa dos fenômenos sociais, tá? Isso, pessoal, vai levar a uma construção, então, das paisagens, espaços geográficos e análise do aluno, né, desses espaços. A paisagem local, o espaço vivido pelos alunos, então ele deve ser o objeto de estudo ao longo dos primeiros ciclos, tá? Estudar a paisagem local é aprender a observar e reconhecer os fenômenos, né, que a definem, né, e suas características, tanto, né, como descrever e representar, além de comparar e construir essas explicações, tá bom? Nos ciclos subsequentes, né, o ensino da geografia deve se intensificar ainda mais, né, a compreensão por parte dos alunos, né, através dos processos envolvidos na construção do espaço geográfico. A geografia, né, ao pretender, né, o estudo dos lugares, né, suas paisagens e territórios, tem buscado, então, um trabalho mais interdisciplinar, lançando mão de outras fontes de informações. É possível aprender, né, a aprender geografia desde os primeiros ciclos do ensino fundamental pela leitura de autores brasileiros consagrados, né? Nós temos Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, entre outros, né? A geografia, então, ela trabalha com imagens e recorre, né, a diferentes linguagens na busca de informação e como forma de expressar suas interpretações, hipóteses e também os conceitos. O estudo da linguagem cartográfica, por sua vez, tem cada vez mais reafirmado sua importância desde o início da escolaridade, né? Dessa forma, vai contribuir não apenas para que os alunos venham a construir, né, a utilização de uma ferramenta básica da geografia, os mapas, né, como também para desenvolver capacidades relativas à representação do espaço, objetos gerais da geografia para o ensino fundamental. Pessoal, tem uma atividade que eu lembrei agora que é muito legal. No Google, né, dentro do Google ali você pode colocar ali na barra de ferramentas, monitorar viagens aéreas ao vivo. Isso é muito da hora, porque você vai pegar e vai falar para o aluno, olha, tem um voo saindo agora do Rio de Janeiro, e ele vai chegar, né, amanhã, sei lá, né, na França, um exemplo. E é legal que você pode trabalhar com os alunos, deixar ali rolando, ou fazer o acompanhamento. Ó, esse avião aqui, legal, amanhã a gente tem aula de novo, né? E daí amanhã você abre de novo e daí vai mostrar para eles, olha, ele chegou na França, ai que legal. Então vamos conhecer a França. Daí você começa a trabalhar com eles todos os aspectos geográficos do lugar onde desembarca, sabe? E da desigualdade, da igualdade, sabe? Dá para trabalhar tudo e fica uma questão assim em tempo real. O aluno ele vai olhar e fala: Nossa, eu estou vendo os aviões e tudo mais. É uma coisinha muito legal, muito bacana.
Então, na fase inicial do ensino fundamental, pretende-se, então, né, garantir a continuidade, a progressão das aprendizagens, né, do ensino fundamental, né, e para isso nós temos, então, uma crescente, né, complexidade da compreensão conceitual a respeito da produção do espaço, que, né, vai crescendo, né, vai ficando cada vez mais complexo, mais com o avanço do aluno. Para tanto, é preciso que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre o uso do espaço em diferentes situações geográficas, né, regidas por normas e leis, né, historicamente instituídas, compreendendo, né, a transformação do espaço em território usado, né, o espaço da ação concreta e das relações desiguais do poder, né, considerando também o espaço virtual proporcionado, né, pela rede mundial de computadores e das geotecnologias. Desenvolvimento, né, e análises em diferentes escalas acaba sendo esperado, né? Então, ou acaba exigindo que esses estudantes demonstrem uma capacidade não apenas de visualização, mas que relacionem e entendam, né, espacialmente os fatos e fenômenos, né, os objetos técnicos e o ordenamento do território usado. Para tanto, no sexto ano, propõe-se a retomada de identidade sociocultural do reconhecimento dos lugares, né, esses lugares de vivência, né, e da necessidade de estudo sobre os diferentes aspectos, né, de desigualdades, né, e igualdades, né, no uso do espaço, para uma tomada de consciência sobre a escala da interferência humana no planeta. Aborda-se também o desenvolvimento de conceitos estruturantes no meio físico natural, destacando-se, né, ou destacadamente, né, as relações entre os fenômenos do decorrer dos tempos, a natureza e as profundas alterações ocorridas no tempo social. Ambas são responsáveis pelas significativas transformações do meio e pela produção do espaço geográfico, fruto da ação humana sobre o planeta e sobre seus elementos reguladores. Trata-se, portanto, de compreender o conceito de natureza, as disputas por recursos e territórios que expressam conflitos entre os modos de vida das sociedades originárias, e as tradicionais, e o avanço do capital, né, todos retratados na paisagem local e representados em diferentes linguagens, entre elas um mapa temático. O entendimento dos conceitos, né, de paisagem e transformação é necessário para que os alunos compreendam o processo de evolução dos seres humanos e das diversas formas de ocupação espacial em diferentes épocas. Nesse sentido, espera-se que eles compreendam o papel de diferentes povos e civilizações na produção do espaço e na transformação da interação sociedade e natureza. No sétimo ano, os objetos de conhecimento abordados partem da formação territorial do Brasil, sua dinâmica sociocultural, econômica e política. Objetiva-se, né, o aprofundamento e a compreensão dos conceitos de Estado-nação e formação territorial, e também do que envolve, né, ou dos que envolvem a dinâmica físico-natural, né, sempre articulados às ações humanas no uso do território. Espera-se que os alunos compreendam e relacionem isso no sétimo ano, as possíveis conexões existentes, né, entre os componentes físico-naturais e as múltiplas escalas de análise, né? Então, como também entendam o processo socioespacial na formação territorial do Brasil e analisem, né, as transformações do federalismo, né, brasileiro e o uso, né, desigual do território. Nesse contexto, então, as discussões relativas, né, à formação territorial contribuem para a aprendizagem a respeito, né, da formação da América Latina, em especial da América Portuguesa, que são apresentadas no contexto do estudo da geografia brasileira. Ressalta-se que o conceito de região faz parte das situações geográficas que necessitam ser desenvolvidas para o entendimento da formação territorial brasileira. Nos 2 últimos anos do ensino fundamental,
né, anos finais, o estudo da geografia se concentra então no espaço mundial, né? Notem, você tem lá nos anos iniciais saindo do sujeito e chegando então ao âmbito mundial, desculpem. Para isso, então, parte da compreensão de que, na realidade atual, a divisão internacional do trabalho e a distribuição da riqueza tornaram-se muito mais fluídas e complexas, né, do ponto de vista da interação espacial e das redes, né, de interdependência em diferentes escalas. Por esse motivo, nos estudos dos países de diferentes continentes, tais como América, Europa, Ásia, África e Oceania, são tematizadas as dimensões da política, da cultura e da economia. Nessa direção, explora-se no oitavo ano uma análise mais profunda dos conceitos de território e região por meio dos estudos da América e da África. Pretende-se, né, com as possíveis análises, né, que os estudantes possam então compreender a formação dos estados nacionais, né, e as implicações na ocupação e nos usos do território americano e africano. As relações entre como ocorreram, né, as ocupações e as transformações territoriais, né, nos países podem ser analisadas por meio de comparações por meio de países africanos com países latino-americanos, inserindo, então, nesse contexto, o processo socioeconômico brasileiro. Destaca-se também a relevância do papel da América do Norte, com ênfase, então, no papel dos Estados Unidos. Na América, né, temos a economia, por exemplo, no pós-guerra, né, em sua participação geopolítica mundial na contemporaneidade, né? Além disso, nós temos estudos regionais, né, sejam da América, sejam da África. As informações geográficas são fundamentais para analisar, né, a geoespacialidade, os dados econômicos, culturais e socioambientais, tais como o Gini e o IDH. Né? Também temos o saneamento, a moradia, entre outros. Comparando-os, né, com eventos de pequena, né, e grande magnitude, como terremotos, tsunamis e desmoronamentos, devido, né, às chuvas intensas e à falta de cobertura vegetal. Considera-se, então, que os estudantes precisam conhecer, né, as diferentes percepções dos usos dos territórios, né, tendo como referência diferentes contextos sociais, geopolíticos e ambientais, por meio, né, dos conceitos como classe social, modo de vida, paisagem e elementos físicos naturais, que contribuem para uma aprendizagem mais significativa, estimulando assim o entendimento das abordagens complexas da realidade, incluindo a leitura de representações cartográficas e a elaboração, né, de mapas e também de croquis. Por fim, para o nono ano, é dada atenção para a constituição de uma nova desordem, uma ordem mundial e a emergência da globalização mundial, né, da mundialização, né, assim como suas consequências, né, qual a consequência dessa mundialização, dessa globalização? Por conta do estudo do papel da Europa na dinâmica econômica e política, é necessário abordar a visão de mundo, né, do ponto de vista do Ocidente, especialmente dos países europeus, desde a expansão marítima e comercial, então consolidando-se, né, o sistema colonial em diferentes regiões do mundo. É igualmente importante, então, abordar outros pontos de vista, né, seja, né, o dos países asiáticos, né, na sua relação com o Ocidente, seja, né, o dos colonizados, né, com destaque para o papel econômico e cultural da China e do Japão, além da China e Oriente Médio. Também entender a dimensão sociocultural e geopolítica da Eurásia na formação e constituição do Estado moderno e nas disputas territoriais, né, acaba possibilitando uma aprendizagem com ênfase no processo geohistórico, ampliando e aprofundando uma análise geopolítica por meio das situações geográficas que contextualizam os temas da geografia regional. Então, assim a gente acaba esperando que o aluno, né, ou que o ensino, né, da geografia nos anos
finais do fundamental possam contribuir para o delineamento, né, ou a caracterização, o refinamento do projeto de vida dos jovens alunos, né, de modo que eles compreendam a produção social do Estado e a transformação do espaço em território usado. Anseia-se também que entendam o papel do Estado-nação, né, em um período histórico cuja inovação tecnológica é responsável por grandes transformações socioespaciais, acentuando ainda mais a necessidade de que possam então conjecturar as alternativas de uso, né, do território e as possibilidades de seus próprios projetos para o futuro. Espera-se também que nesses estudos sejam utilizadas diferentes representações cartográficas e linguagens para que os estudantes possam, por meio delas, entender o território, as territorialidades e o ordenamento territorial, né, em diferentes escalas, né, de análise, né? Pessoal, é isso, tá? Nossa aula de hoje foi bacana. Hoje nós falamos, então iniciamos falando um pouquinho do plano, né? De como trabalhar a geografia com, né, alunos ali do ensino do Fundamental 1 no início de tudo, identificando-se como sujeito, e como ao final desse processo do Fundamental 2, né, quando nós saímos do Fundamental e entramos no médio, esse aluno ele conheceu tanto ele se identificando como sujeito, como ele conhece toda a cultura, né, mundial, né, dos aspectos geográficos, ele deve sair conhecendo. Então notem que é uma construção gradativa, calma, não há o porquê. E por que a gente faz o porquê avançar, né? Sendo que o aluno ele está naquele ciclo, naquele momento ainda. E o porquê que eu falo isso, pessoal? Porque se nós trabalharmos outros conteúdos fora do período colocado, o aluno ele não vai compreender o porquê daquilo. Ele vai decorar, ok, mas ele não vai ter o significado para ele. A geografia, assim como história, filosofia, eles são disciplinas que vão estimular o senso crítico do aluno. Então, elas devem ser muito bem trabalhadas, né? Para que o aluno, então, compreenda e possa identificar e possa realizar transformações no cotidiano que o permeia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Agora eu peço, por favor, que vocês deem uma olhada, né, no nosso texto base, porque a nossa aula é baseada no nosso texto base. E se você quiser aprender um pouquinho mais, dê uma olhadinha lá na leitura complementar que eu deixei na indicação, né, de um capítulo de livro, que isso vai ajudar muito vocês lá para frente. Também não esqueçam de dar uma olhadinha lá nos questionários, tá? Porque esse questionário vale nota. Beleza? Até a próxima!